Nos últimos anos, uma promessa tomou conta do mundo do desenvolvimento de software. A inteligência artificial seria o copiloto perfeito. Só que, de repente, parece que o copiloto não só assumiu o volante, como pisou fundo no acelerador. Vamos mergulhar nos dados de uma revolução que está acontecendo agora e que está redefinindo completamente o que significa criar software. Para começar, uma pesquisa recente com quase 1.000 engenheiros de software trouxe um resultado que, sinceramente, ninguém esperava. O assistente de IA mais usado já não é o GitHub Copilot. Pois é, um novo líder surgiu e com uma margem impressionante, o Claude Code da Anthropic, que agora domina com 54% de uso. E o que mais chama a atenção é a velocidade com que isso aconteceu. O Claude Code foi lançado em maio de 2025 e levou só 8 meses para chegar ao topo. Isso não é uma evolução, sabe? É praticamente uma tomada de poder quase que instantânea no mundo da programação. Então, a pergunta é, como isso aconteceu tão rápido? Para entender, a gente precisa dar uma olhada nos números por trás desse sucesso, que é meteórico. É uma história de crescimento financeiro e de adoção em massa que poucas empresas na história viram. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a aceleração. A Anthropic foi de uma receita anualizada de US$ 1 bilhão no final de 2024 para mais de 5 bilhões em agosto de 2025. E a projeção para esse ano? Chegar a 26 bilhões. É um crescimento, assim, exponencial, não tem outra palavra. E de onde está vindo todo esse dinheiro? Bom, este gráfico responde. A Anthropic focou de forma muito estratégica no mercado corporativo e agora comanda 40% dos gastos de empresas com IA. Passou na frente da OpenAI e do Google, e isso já não é mais uma disputa, é uma liderança clara no setor mais lucrativo de todos. Mas o crescimento não é só financeiro, não. Esse número aqui, 95%, mostra a profundidade da mudança. Essa é a porcentagem de desenvolvedores que agora usam ferramentas de IA pelo menos uma vez por semana. A IA deixou de ser um acessório legal para se tornar onipresente. E não é um uso superficial, viu? 3/4 dos desenvolvedores dizem que a IA é usada em metade ou mais das suas tarefas diárias. Isso significa que a IA não está só ajudando, ela está se tornando parte fundamental de como o software é construído hoje em dia. Toda essa adoção em massa vem de uma grande promessa: ganhos de produtividade incríveis. Mas é aqui que a história dá uma virada. Inesperada. A própria Anthropic, a empresa por trás de todo esse sucesso, decidiu investigar se essa velocidade toda está realmente tornando os profissionais melhores. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que estamos trocando velocidade por profundidade? Ganhando eficiência, mas talvez perdendo competência? A pesquisa da própria Anthropic traz uma resposta um tanto quanto desconfortável. Para a gente entender os resultados, precisamos de um conceito novo: dívida cognitiva. Pensa assim: é o que acontece quando a gente terceiriza uma tarefa para a IA sem realmente entender como a solução funciona. A gente acaba construindo um débito no nosso próprio conhecimento. E aqui está a descoberta central e, olha, mais contraintuitiva. Num estudo controlado, o grupo que usou IA terminou a tarefa só 2 minutos mais rápido. Só que na hora de avaliar a compreensão do que eles fizeram, a nota foi 17% menor. É uma queda de quase 2 pontos numa prova. É muita coisa. E o mais curioso é que os desenvolvedores que usaram IA disseram se sentir mais confiantes, que sentiram que aprenderam mais. O estudo chama isso de alucinação de conquista ou miragem da produtividade. A sensação de domínio era uma ilusão que os dados friamente desmentiram. E essa miragem tem custos bem reais. Projetos de código aberto como o Gentoo Linux e o NetBSD estão banindo código gerado por IA por causa da baixa qualidade. Depurar um código que não se entende virou o maior desafio. E nas empresas, a IA está sendo usada para delegar, não para colaborar, o que só aprofunda essa dívida cognitiva. Ok, então a IA nos torna mais rápidos, mas talvez menos competentes. O que isso significa para o mercado de trabalho? O impacto não está onde a maioria das pessoas imaginava que estaria. Esse número aqui é um sinal de alerta, uma queda de 14%. E não estamos falando de demissões em massa. É algo mais sutil, que está acontecendo bem na porta de entrada da indústria. O ponto crucial é este:
Enquanto o desemprego geral continua estável, a taxa de contratação de jovens profissionais, ali entre 22 e 25 anos, em áreas expostas à IA, caiu 14% desde o lançamento do ChatGPT. As empresas estão automatizando as tarefas de nível júnior, e isso pode estar estreitando o caminho para a próxima geração de talentos. Então vamos juntar as peças. Temos uma explosão na geração de código, uma queda na compreensão e um gargalo na contratação de gente nova. Isso tudo cria um problema novo, que por sua vez exige uma solução nova e acaba redefinindo o papel de quem programa. A própria Anthropic diz que seus engenheiros estão gerando 200% mais código. O resultado? Nós humanos simplesmente não conseguimos mais revisar tudo isso. A revisão de código, que sempre foi uma tarefa humana essencial, se tornou um novo grande gargalo do desenvolvimento. E qual a solução para um problema criado pela IA? Bem, mais IA. A Anthropic lançou uma ferramenta chamada Code Review. Nela, agentes de IA revisam, de forma autônoma, o código que foi gerado por outra IA. O ser humano não é mais quem revisa, ele se torna o árbitro final. E os resultados são impressionantes. Antes, só 16% das mudanças de código recebiam um feedback realmente relevante. Com a revisão por IA, esse número pulou para 54%. E em grandes alterações, a IA encontrou problemas em 84% das vezes, com uma taxa de acerto altíssima, menos de 1% de erro. Então, o ciclo se fecha. Aquela ideia de que o programador ia virar um revisor de código de IA durou pouco. A revisão também está sendo automatizada. O papel do humano está subindo mais um degrau na abstração, de executor para revisor e agora para árbitro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. No mundo onde as máquinas geram e verificam o trabalho umas das outras numa velocidade estonteante, qual é o valor duradouro da habilidade humana? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que vai definir a próxima era da criação de software.